Parte 3. 5 anos depois. 15 milhas ao sul de Elkenrim, Loria, ano 3075, após a perdição. A chuva torrencial caía de um céu cor de carvão enquanto Dany permanecia sob a copa das árvores, com a mão estendida, sentindo as gotas se quebrarem contra a palma da mão. À sua frente, o terreno descia em direção a uma antiga estrada de terra, agora quase toda enlameada, e depois subia novamente em direção à mata do outro lado. O ar noturno chicoteava ao seu redor, mordiscando sua pele, fazendo seu manto ondular e esvoaçar. Mesmo sob a proteção do dossel, suas roupas estavam quase completamente encharcadas, e gotas escorriam de seu nariz e queixo. Eles haviam chegado quase 2 horas antes, para se acomodarem e permitirem que seus olhos se acostumassem à escuridão. Mesmo na penumbra da lua minguante, ele conseguia ver as ondulações das gotas de chuva nas poças da estrada. Vocês estão prontos? Belina aproximou-se dele, com um manto preto sobre os ombros. Ela encarou a estrada por alguns instantes antes de se virar para ele, os cabelos escuros grudados à pele pela chuva. 5 anos e você ainda faz perguntas idiotas. Dany não conseguiu conter o riso, o branco dos dentes de Belina denunciando seu sorriso. 5 anos e você ainda não dá respostas diretas. E eu nunca vou. Belina piscou, virando-se para olhar a estrada lá embaixo. Toda a alegria sumiu de sua voz enquanto ela encarava a escuridão. Esta é a última, Dany. Se fizermos isso, estarei livre. Depois, levaremos você para Silvan Anura. Belina olhou para ele, seus olhos brilhando ao luar. Não estrague tudo. Dany deixou escapar um leve sorriso. Não havia felicidade nele, era mais um reflexo do que qualquer outra coisa. Vou tentar não sorrir. Segundo os cálculos de Dany, demorou pelo menos mais meia hora até que o som de cascos de cavalo afundando na lama ecoasse pelo vale, carregando o ar noturno. Poucos instantes depois, o brilho alaranjado e fraco das lanternas rompeu o manto da noite. 16 cavaleiros e uma carruagem puxada por 2 cavalos, grande o suficiente para 4. Eles já estão com dificuldades na lama, sussurrou Dany, fios de fogo e espírito aprimorando sua visão, auxiliados pela luz das lanternas que pendiam da carruagem. Ótimo! Lembrem-se, isso precisa parecer coisa de bandidos. Façam o que planejamos, e nada de enrolação. Eu não gesticulo com as mãos. Eu já vi você fazer isso. Vai se fuder, Belina. Dany só conseguia ver a parte de trás do capuz de Belina, mas não precisava ver o rosto dela para saber que ela estava sorrindo de orelha a orelha. Balançando a cabeça, Dany levou a mão às costas, puxou a manga de couro do arco de volta aos ombros, abriu as alças e retirou o arco e a corda. Jogou a manga de volta no lugar e começou a colocar a corda no arco. Passou o dedo pela corda, dedilhando-a, mais por hábito do que por qualquer outra coisa. Espere só um pouco. Belina sussurrou, sua voz mal conseguindo se sobressair ao som da chuva batendo no capô do carro de Dany. Belina, eu sei, espere só um pouco. Eu te odeio pra caralho, sussurrou Dany, balançando a cabeça. Ele fechou os olhos, o mundo escurecendo, sua mente iluminada pelos fios elementais pulsando com energia, entrelaçando-se e serpenteando uns nos outros. Ainda puxando os fios de fogo e espírito, ele estendeu a mão e puxou os fios de terra e água, absorvendo-os, sentindo o toque frio da água em sua pele e a aspereza da terra preenchendo seus ossos. Espere! O rufar dos cascos aumentava, batendo com força na terra encharcada. Com a mente aberta para a centelha, tudo parecia mais claro, mais nítido. O agora! Abrindo os olhos, Dany puxou com mais força os fios da terra e da água, impulsionando-os para frente, canalizando-os para o solo abaixo, amolecendo ainda mais a terra, saturando-a a ponto de se tornar nada menos que areia movediça. Os gritos dos cavalos ecoavam pelo vale enquanto seus cascos afundavam na terra líquida, o impulso os fazendo capotar, patas quebrando, sangue jorrando. Puro caos. Dany não precisou olhar para saber que Belina já estava meio caminho da colina, com as facas em punho e a mira apontada para a carruagem. Ele observou a cena, avaliando a situação. 5 cavaleiros haviam caído, 2 esmagados sob seus cavalos, 3 lutando para se levantar. 2 estavam atolados na lama, mas conseguiram se manter a cavalo. Os outros 9 circulavam a carruagem. Ele puxou uma flecha da aljava nas costas, encaixando-a na corda e inspirando profundamente ao puxá-la. Solta! O cavaleiro mais próximo da carruagem caiu, atingido pela flecha na lateral da cabeça. Dany sacou a arma novamente, gotas de chuva serpenteando por sua testa, pingando de suas sobrancelhas. Solta! Outro cavaleiro caiu do cavalo,
uma flecha cortando seu pescoço, sangue jorrando do outro lado. Ele sacou a arma mais 6 vezes, e mais 6 vezes o sangue jorrou na lama, formando poças na água turva. Quando Belina chegou à carruagem, restavam apenas 6 guardas, 2 ainda estavam a cavalo, 4 agora a pé. Com o arco em uma das mãos, Dany começou a descer a colina em direção à estrada. A chuva transformará o chão sob seus pés em lama, e ele mal conseguia se manter de pé. Belina fizera tudo parecer tão fácil, como sempre fazia. Na metade do caminho, um brilho de aço reluziu na noite à esquerda de Belina. Dany esticou o pé esquerdo e se impulsionou para trás, deixando o traseiro bater com força na lama. Ao fazer isso, retirou uma flecha da aljava, engatilhando-a e soltando-a com a mesma rapidez com que suas mãos se moviam. Um breve assobio rasgou o ar e então cessou, a flecha perfurando o peito do homem. Com dificuldade, Dany se levantou e continuou descendo a colina, sentindo as pernas e o tronco em chamas enquanto seus músculos lutavam para mantê-lo de pé. Restavam 5 guardas, 2 a cavalo e 3 a pé. Belina moveu-se num lampejo de aço. 4 guardas partiram. 1 a cavalo, 3 a pé. Ao chegar ao sopé da colina e pisar na estrada, Dany pressionou fios de terra e água no solo, solidificando o chão à sua frente enquanto caminhava. Acelerou os passos, correndo em direção à carruagem. Belina havia desaparecido do outro lado, mas o som de aço contra aço lhe indicava que ela encontrara pelo menos um dos guardas. Um grito ecoou à esquerda de Dany quando um guarda avançou em sua direção, o capuz de sua capa preta voando para longe de seu rosto enquanto ele empunhava sua espada. Movendo os pés, Dany avançou para enfrentar o homem. Empunhou o arco com uma das mãos e o arremessou para o alto na direção do guarda, que ergueu o braço para se proteger. Assim que o arco bateu no antebraço do homem, Dany deslizou uma faca da alça que cruzava seu peito e a cravou na garganta do homem, jorrando sangue negro na escuridão. O som de passos batendo na lama veio à direita de Dany. Ele ergueu a mão, pegando o arco no ar antes de se ajoelhar e girar na direção do som. Seus dedos roçaram as penas de ganso enquanto ele puxava uma flecha da aljava. 2 batidas do seu coração. Ele atirou, perto o suficiente para ouvir o baque da flecha cravando no pescoço do guarda que avançava. O sangue jorrou sobre a haste, e o guarda caiu de joelhos na lama. Lentamente, inspirando profundamente pelas narinas, Dany se levantou. Caminhou até o guarda e colocou a mão em volta da haste da flecha. Que a mãe o acolha, disse ele, enquanto apoiava o pé no peito do guarda e chutava para frente, arrancando a flecha. O guarda caiu na lama com um baque, ofegando enquanto o sangue jorrava do ferimento agora aberto em seu pescoço. Limpando a flecha na perna da calça, Dany a guardou de volta na aljava, colocou o arco no ombro e desembainhou a faca. Tirando o som da chuva torrencial, a noite estava silenciosa. Ao chegar ao outro lado da carruagem, Dany encontrou Belina de pé na chuva, com o capuz abaixado, a capa e os cabelos encharcados, uma faca em cada mão e 2 corpos imóveis a seus pés. São todos eles, disse ele, olhando para os 2 corpos. Belina não respondeu. Seu olhar estava fixo na porta da carruagem, seu peito subindo e descendo em respirações lentas e controladas, a chuva caindo ao seu redor, filetes de água escorrendo pelo seu rosto. Ela acenou com a cabeça e então se aproximou da carruagem. Estendendo a mão, ela puxou a maçaneta e abriu a porta de repente, bloqueando a visão de Dany. Eu sabia que você viria me buscar. A voz foi seguida pela voz de uma figura encapuzada que saiu da carruagem, afundando os pés na lama. O homem passou por Belina, como se ela não tivesse sede de sangue nos olhos. Deu 3 passos e se virou. Quando soube dos outros, soube que era você. Dany inclinou a cabeça, tentando ver o homem sob o capuz, mas as sombras obscureciam seu rosto. Se você queria sair, era só ter pedido, Belina. Belina deu um passo em direção ao homem. Dany reconheceu o olhar que brilhou em seu rosto, puro ódio. Era o mesmo sentimento que o consumia sempre que pensava em Silva-Anura. Você e eu sabemos que você jamais teria permitido isso. Você teria me matado. Este era o único jeito. Agora ajoelhe-se. Sim, disse o homem, a voz quase num sussurro, os dedos entrelaçados num gesto pensativo. Você provavelmente está certo. Ajoelhe-se. Certamente, vocês deixarão um velho morrer de pé. Eu disse para se ajoelhar. Belina chutou a lateral do joelho do homem, arrancando-lhe um suspiro quando ele caiu, com lama espirrando ao se chocar contra a terra revolvida, se apoiando com as mãos. Dany estendeu a mão, sua voz suave. Belina. O olhar de Belina interrompeu Dany abruptamente. Tristeza, fúria, perda. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Belina,
a voz embargada pela tensão enquanto encarava o homem. Dany viu a faca tremendo em sua mão. Em 5 anos, ele nunca a vira assim. Belina não vacilava. Quem é ele? Tenho muitos arrependimentos, ao contrário do que você possa pensar. O homem ergueu a cabeça para encontrar o olhar de Belina. Muitas coisas que eu gostaria de mudar. Muitos caminhos que eu gostaria de ter trilhado. Abaixando-se, Belina puxou o capuz do homem, revelando o rosto de alguém que havia visto pelo menos 60 verões, com a pele escura e sulcada pelo tempo, e os cabelos brancos como osso. A qual deus você dedica sua alma? Perguntou Belina, passando os dedos pelos cabelos do homem, puxando sua cabeça para trás e fitando nos olhos. Seguiu-se o silêncio, restando apenas o rufar da chuva como som. Um suspiro resignado escapou do homem. Entrego minha alma a Eliara, a donzela, a mais sábia de todas, na esperança de que ela possa guiar minha mente. Belina assentiu com a cabeça. Parecia que ia dizer algo, mas seus lábios permaneceram fechados. Dany nunca conhecera uma mente mais afiada que a dela. Sempre tão espirituosa. Incomodava-o vê-la tão silenciosa. Rezo para que ela aceite sua promessa. Dito isso, o homem fechou os olhos e inclinou a cabeça ainda mais para trás, expondo a garganta. Que bom que é você! Assim que as palavras saíram de seus lábios, Belina passou a lâmina por sua garganta, abrindo a pele e fazendo sangrar. O homem caiu para trás na lama, o sangue jorrando de seu pescoço, seu corpo se debatendo enquanto tentava se agarrar à vida. Belina permaneceu imóvel enquanto ele morria, a chuva encharcando, escorrendo pelo nariz e pelas pontas do cabelo. Dany a vira tirar inúmeras vidas nos anos em que viajaram juntos. Ela nunca sentiu prazer nisso, mas também nunca pareceu perturbá-la. Desta vez era diferente. Está feito, disse ela, ajoelhando-se ao lado do corpo e passando a mão pela bochecha do homem. Obrigada, Dany. Isso não teria sido possível sem você. Ela se levantou, a faca ainda tremendo em sua mão. Ao se virar para Dany, ele juraria ter visto lágrimas escorrendo por suas bochechas, mas era quase impossível dizer com a chuva. Agora é hora de eu cumprir minha parte do nosso acordo. Partiremos para Gildor amanhã de manhã. Belina fez menção de passar por Dany, voltando para o morro onde haviam amarrado os cavalos, mas Dany colocou a mão em seu ombro, impedindo-a. Quem era aquela, Belina? Quando Belina ergueu o olhar para encontrar o dele, Dany teve certeza de que seus olhos se encheram de lágrimas. Meu pai. 70 milhas ao sul de Gildor, Loria. O vento açoita a encosta da montanha, espalhando flocos de neve para todos os lados, fazendo as árvores se curvarem e rangerem, suas folhas finas como agulhas lançando poeira branca no ar. Dany apertou o casaco ao redor do corpo, caminhando com dificuldade pela camada de neve que cobria o chão, seus pés afundando alguns centímetros a cada passo. Densas florestas de pinheiros se estendiam para os dois lados, perdendo-se no horizonte, engolidas pela neve. À frente, os picos irregulares de Mardoru alcançavam o céu, escuros e ameaçadores, pairando sobre a paisagem como um deus ancestral. Em comparação com Mardoru, as montanhas ondulantes de Valtara pareciam colinas suaves. Onde vamos encontrá-lo? Perguntou Dany, virando-se para Belina, que caminhava penosamente ao seu lado, um pesado casaco de inverno forrado de pele sobre os ombros, o capuz esvoaçando ao vento. Dany fez o possível para impedir que seus dentes batessem, mas foi um esforço inútil. Ele já tinha visto a neve cobrir os picos das montanhas rolantes nos meses de inverno, mas nunca a vira tão de perto, nunca sentirá seu abraço gélido. Belina estendeu a mão, mostrando um dedo enluvado. Vamos esperá-lo ali, disse ela, apontando para uma grande pedra oblonga que se projetava do chão a algumas centenas de metros de distância. Dany assentiu com a cabeça, baixou a cabeça e continuou caminhando, lutando contra o vento que tentava jogá-lo de volta montanha abaixo. Quando chegaram à pedra erguida, o peito de Dany ardia com o ar gélido e suas pernas gemiam em protesto. Ele estendeu a mão, limpando uma camada de neve da lateral da pedra, seus dedos afundando nos sulcos esculpidos em sua superfície. Já faz mais de um mês que estamos aqui e vocês ainda não disseram nada sobre Elkenhrim. Não há nada a dizer. Belina olhou fixamente para a neve que caía enquanto falava, com as mãos nos bolsos do casaco e um tom de voz monótono. Droga, Belina. Você podia ter me contado. Te contei o quê? A voz de Belina se elevou enquanto ela se virava, seus olhos frios. Que estávamos caçando seu pai. Que diferença teria feito? Meu pai colocou uma lâmina em meu punho antes que eu completasse 5 anos. Ele me entregou a mão logo depois que completei 12. Ele era frio, implacável,
e eu não passava de uma ferramenta para ele. Eu não sentia nenhum amor pelo homem que se dizia meu pai. Dany sustentou o olhar de Belina, um nó se apertando em seu peito. Por mais altas que fossem as muralhas de Belina, agora elas apresentavam rachaduras visíveis. Não me olhe assim. Belina deu um passo em direção a Dany. Não preciso da sua pena. Você deveria ter me contado, repetiu Dany, em tom mais baixo. Por um instante, ele pensou que Belina pudesse rugir para ele ou atacá-lo, mas então o olhar dela suavizou e ela estendeu o braço. A partir de agora, eu farei isso. Com lâmina e com sangue, disse Dany, apertando o antebraço de Belina com a mão, deixando um sorriso surgir nos cantos de seus lábios. Pela lâmina e pelo sangue, respondeu Belina, antes de fazer um bico com os lábios. Preciso ouvir mais desses ditados valtaranos. Acho que me encaixaria perfeitamente lá. Com certeza. Embora provavelmente sua língua fosse cortada bem rapidinho. Eles que tentem, porra! Dany soltou o braço de Belina, lutando para conter o riso, quando uma voz soou atrás deles. Belina Louna. Obrigada por ter vindo. Ao se virar, a mão de Dany desceu até o pomo da espada, mais por instinto do que por qualquer outra coisa. O homem que estava diante deles vestia uma capa com capuz verde acastanhada que esvoaçava atrás dele. Os cordões do capuz estavam bem apertados, deixando à mostra apenas alguns fios de cabelo prateado. Não estou aqui por bondade, respondeu Belina, caminhando em direção ao estranho sem hesitar e o puxando para um abraço apertado. Dany nunca a vira abraçar alguém com tanto carinho. Na verdade, nunca a vira abraçar ninguém. Em suas próprias palavras, ela não era exatamente do tipo afetuosa. Que bom te ver. Você parece ainda mais jovem do que da última vez que nos vimos. Andou comendo crianças de novo? Não. Vejo que seu senso de humor continua o mesmo. Dany Ateris, Belina se virou para Dany, estendendo o braço, conheça Teren Eiltris. Elfa. Andarilha. Sem senso de humor. Teren deu um passo à frente, lançando um olhar de soslaio para Belina enquanto abaixava o capuz, revelando uma cabeleira longa e prateada, um rosto anguloso que parecia não ter visto mais do que 30 verões e orelhas pontiagudas nas extremidades. Dany havia encontrado alguns elfos em suas viagens, mas nunca passará muito tempo com eles. A maior parte do que sabia sobre sua espécie eram apenas histórias. Contos antigos distorcidos e alterados pelos sussurros do tempo. Ele assentiu levemente com a cabeça. É um prazer. O prazer é todo meu, Dany. Teren sorriu ao falar. Eu conhecia sua mãe. Ela era uma alma bondosa. Com apenas essas palavras, Dany sentiu seu coração se despedaçar. Um buraco enorme se abriu em seu peito, roubando o ar de seus pulmões. Surpreendeu-o genuinamente a rapidez com que as lágrimas se formaram nos cantos dos seus olhos. Ele queria falar, mas as palavras lhe faltavam. Então, disse Belina, seu olhar suavizando enquanto passava por Dany, virando-se para encarar seus dois companheiros. Teren, você me disse que nos levaria a Aeson se nós o ajudássemos com um problema aqui. Qual é esse problema? Sim, eu. Aeson Virandrar. Dany não conseguiu disfarçar a surpresa na voz, as palavras escapando de sua garganta antes que pudesse impedi-las. É o mesmo, respondeu Belina, arqueando uma sobrancelha, curiosa. Você o conhece? Sim, eu sei. O que Aeson Virandrar tem a ver com isso? Belina estreitou os olhos ao dar um passo em direção a Dany. Ele é quem pode nos levar até Sylvan Anura. Pelo canto do olho, Dany viu a expressão de Teren mudar ao ouvir o nome de Sylvan. Se ajudarmos Teren aqui, ele nos levará até Aeson, que nos levará até Sylvan. Há algum problema? Dany bateu cada um dos dedos contra os polegares, movendo-os do indicador para o mindinho e depois de volta. Aeson Virandrar não era o nome que ele esperava ouvir. Ele não tinha certeza do que sentia em relação ao homem. Foi Aeson quem ajudou seus pais a organizar a rebelião. Ele quem alimentou as chamas e moveu as peças. Mas onde ele estava quando eles precisavam dele? Não, disse Dany finalmente, forçando os dedos a pararem de se mexer. Sem problema. Belina se aproximou ainda mais, seus olhos se estreitando ainda mais. Por um instante, Dany pensou que ela fosse desafiá-lo, mas ela não o fez. Ótimo! Teren, mostre o caminho. Há um posto avançado a cerca de 4 horas de caminhada ao norte daqui, disse Teren, marchando pela neve. Tenho motivos para acreditar que muitos do meu povo estão presos lá dentro. Crianças entre eles. Costumava ser um antigo posto avançado imperial, mas foi abandonado há anos.
Nem 3 semanas se passaram, alguém escapou, e um dos meus contatos os encontrou encolhidos em um celeiro familiar a menos de 5 quilômetros daqui. Seus ferimentos eram... A voz do elfo se perdeu antes que ele recuperasse a compostura. Eles não sobreviveram por muito tempo, mas conseguiram nos dizer onde estavam sendo mantidos. Você tem alguma ideia de quem controla o posto avançado agora? Perguntou Belina, com as mãos nos bolsos do casaco enquanto caminhava, pequenos flocos de neve derretendo ao toque de sua bochecha. Acredito que ainda esteja sob controle imperial, embora não oficialmente. Não sei ao certo o que estão fazendo com meu povo lá dentro, mas não posso deixar que isso continue. Você deve estar muito desesperado se eu fui a primeira pessoa em quem pensou, disse Belina, soltando uma risada profunda. Como foi que você me chamou da última vez que nos encontramos? Mercador de sangue. Não me admira que você seja um contador de histórias. Esse é o nome mais criativo para um assassino que já ouvi em muito tempo. Belina deu de ombros, com as mãos ainda firmemente nos bolsos. Na verdade, eu mesma já usei esse nome algumas vezes. Você deveria ver a cara das pessoas quando digo que sou um mercador de sangue. Para a surpresa de Dany, Teren riu, balançando a cabeça para Belina. Você realmente não mudou nem um pouco, não é? Mas não, você não foi a primeira pessoa em quem pensei, surpreendentemente. Você é apenas a única que está disponível e disposta no momento. Dói, mas eu aceito, disse Belina, dando de ombros. Dar de ombros era a reação mais comum de Belina a praticamente tudo. Parecia não haver uma situação que não justificasse um encolher de ombros. Teren e Belina continuaram conversando enquanto subiam a encosta da montanha coberta de neve. Dany permaneceu em silêncio, ouvindo atentamente. Ele nunca tinha visto ninguém se igualar à sagacidade de Belina, mas a elfa fazia isso e muito mais. E pelo jeito como se portava, Dany tinha certeza de que Teren também não era estranho a uma lâmina. Quanto mais caminhavam, mais íngreme e estreito o caminho se tornava, com paredões rochosos cobertos de neve erguendo-se de ambos os lados, bloqueando a maior parte da luz do sol. Dany ouvirá histórias sobre Mardoru quando era pequeno, ou melhor, pesadelos contados em voz alta. Uma vasta paisagem de montanhas escarpadas que se estendia por centenas de quilômetros em todas as direções, seus picos ameaçando rasgar o céu, tão contaminada pelo toque de Efialtir que nenhuma árvore ou planta crescia dentro de seus limites. Mesmo enquanto Dany se esforçava na neve, podia sentir um peso palpável pairando no ar, denso como neblina. Não encontrariam nada de bom naquele lugar, disso ele tinha certeza. Após quase 4 horas de caminhada subindo a montanha coberta de neve, a parede rochosa à esquerda desmoronou e a trilha serpenteou pela encosta, revelando um precipício íngreme que parecia não ter fundo. Mesmo com a neve começando a rarear, Dany não conseguia ver nada além de montanhas e vastos vales vazios ao seu redor. Ele girou o pescoço, provocando uma série de estalos causados pela rigidez. Seu casaco pesado oferecia pouca proteção contra o frio cortante que mordia qualquer pedaço de pele exposta. Depois disso, ele ficaria mais do que feliz em nunca mais ver neve em toda a sua vida. Mas, por ora, não havia nada que pudesse fazer além de encolher o queixo e continuar caminhando. Pé esquerdo, pé direito. Ele não tinha percebido que Teren havia parado até quase esbarrar no elfo. O que foi? Perguntou Dany, aproximando-se de Teren, com a cabeça baixa para se proteger do vento gelado. Estamos aqui. Com relutância, Dany ergueu a cabeça, os olhos arregalados. Um enorme desfiladeiro dividia as montanhas ao meio, despencando infinitamente. No mesmo lado do desfiladeiro onde estavam Dany, Belina e Teren, erguia-se um bastião de pedra dividido em 3 andares, cada um circundado por ameias. A estrutura elevava-se a mais de 30 metros de altura, encostada na montanha de um lado e na borda íngreme do penhasco do outro. Uma enorme ponte de pedra projetava-se do 3º andar do bastião, atravessando a largura do desfiladeiro e conectando-se a uma torre de menagem que parecia ter sido construída diretamente na montanha do outro lado, suas paredes penetrando na rocha como se talhadas na própria montanha, lisa e cinzenta, elevando-se a quase o dobro da altura do bastião. Pensei que você tivesse dito que era um posto avançado, gritou Belina para Teren. Aquilo é uma fortaleza, caramba! Veja, respondeu Teren, apontando para o bastião. As ameias estão vazias e não consigo ver sequer um lampejo de luz vindo de dentro. Pelo que entendi, eles mantêm uma guarnição de esqueletos para evitar atrair Urax. É um pouco maior do que eu esperava, disse Dany, lançando um olhar sobre as ameias vazias do bastião, ao longo da enorme ponte de pedra, e depois em direção à torre principal do outro lado do desfiladeiro. Ele franziu a testa ao ouvir Belina rir ao seu lado. Belina, cresça. O quê? É melhor ser maior do que o esperado.
Certo, Teren. Melhor isso do que o contrário. A elfa lançou um olhar inexpressivo para Belina, mas não respondeu a mais nada. Eu juro, um dia desses vou morrer de uma morte horrível, e quando eu me for, vocês vão sentir falta do meu fabuloso senso de humor. Então, qual é o plano? Vamos entrar. Sem esperar por uma resposta, Teren partiu em direção ao bastião, com seu casaco coberto de neve esvoaçando atrás dele. Elfos, disse Belina. Que inclinação para o drama. Ora essa! Espero que o lugar esteja vazio. Belina deu de ombros e partiu atrás de Teren. Dany estremeceu ao se aproximar da estrutura de pedra, mas não era por causa do frio. O silêncio que preenchia o ar era assustador. Na encosta de uma montanha como aquela, até o menor dos sons deveria se propagar, mas ele não ouvia nada além do render da neve sob seus pés. O lugar parecia completamente desprovido de vida. Portas duplas com reforço de ferro foram instaladas na parede frontal do bastião, com mais de 15 pés de altura e o dobro dessa altura em largura. Proibida a entrada por dentro. Teren pressionou a palma da mão contra a porta enquanto falava. Um arrepio percorreu o pescoço de Dany, o mesmo que ele sempre sentia quando alguém perto dele extraía a energia da centelha. Gemidos de ferro rígido ecoaram do outro lado das portas, seguidos por uma série de estalos e o som de metal batendo em pedra. Teren inclinou-se para frente, provocando um rangido retumbante da enorme porta ao abrir para dentro, com suas dobradiças rígidas e envelhecidas. Embora o exterior do bastião tivesse causado uma sensação sinistra em Dany, o interior o deixou arrepiado. A porta gigante dava para um longo corredor arqueado que levava a uma câmara central. Cada centímetro de pedra estava coberto de neve e teias de aranha. O vento assobiava ao entrar pela porta aberta, lançando espirais de neve branca e gelada no ar, que se espalhavam pelo corredor. Aqui e ali, vestígios de ocupação passada cobriam o chão, uma longa mesa incrustada de gelo, um escudo enferrujado, uma panela de cobre que agora tinha um tom esverdeado. Nada indicava que a estrutura tivesse sido guarnecida na década anterior, e ainda assim, Dany não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado. Não gosto daqui. É silencioso demais. Vazio demais. Nem eu, respondeu Teren, abrindo caminho com o dedo no tampo da mesa coberta de gelo, fazendo com que os flocos de neve derretessem ao seu toque. Como algo pode ser vazio demais? Belina parou, virando-se para Dany. Ela tinha a mesma expressão no rosto de sempre, aquele mesmo brilho no olhar. Ou está vazio ou não está. Não pode ser vazio demais. Ou você está morto ou não está. Nunca se está morto demais. Belina, eu vou te machucar. Experimente. Você se lembra do que aconteceu na torre de Uragor, não é? Vou te colocar de costas de novo. Eu juro por... Vocês dois podem calar a boca. A voz de Teren não passou de um sussurro, mas tinha tanta força que fez Belina e Dany recuarem um passo. Vocês estão parecendo irmãos brigando. Isso não é brincadeira. Meu povo está morrendo aqui. Estão sendo trancados e acorrentados enquanto runas são esculpidas em sua carne, consumindo suas almas de dentro para fora. Se comportem ou vão embora. Teren saiu apressado pelo corredor, pelo menos o máximo que sua passada graciosa permitia. Com a forma como sua capa esvoaçava atrás dele, era como se estivesse planando. Belina inclinou-se para Dany, sussurrando, ele não mencionou essa coisa de runas esculpidas na carne antes, não é? Dany balançou a cabeça, puxando os lábios para dentro. Ele não fez isso. Eu não achava que fosse assim. Eu realmente gostaria que ele tivesse mencionado isso. Eu mesma teria encontrado a Aeson. Sacando uma faca da bainha presa ao cinto, Belina seguiu Teren, murmurando algo incompreensível enquanto fazia. Dany inspirou profundamente pelo nariz, deixando o ar repousar em seu peito por alguns instantes antes de expirar. Não importava o que o aguardasse, ele continuaria em frente. Essa elfa era a chave para encontrar Sylvan Anura. O grupo seguiu até o final do corredor e subiu um lance de escadas que levava ao segundo andar do bastião. O gelo estalava a cada passo, ecoando fracamente nas paredes e rompendo o silêncio da estrutura abandonada. Ele passou a mão pelo corrimão de pedra da balaustrada, a neve acumulada derretendo ao seu toque. Conforme seus dedos deslizavam pela pedra, afundaram em um sulco que estava escondido sob a camada de gelo branco. Dany afastou a neve com a mão, revelando 3 sulcos irregulares esculpidos na pedra. Pareciam marcas de garras, ásperas demais para terem sido feitas com qualquer tipo de lâmina. O que diabos aconteceu aqui? Sussurrou para si mesmo. Tomara que a gente não descubra, respondeu Belina. Vamos lá.
Dany franziu a testa, lançando mais uma vez um olhar sobre os sulcos antes de acenar para Belina e continuar subindo as escadas. O segundo andar do bastião estava tão vazio quanto o primeiro. Alguns bancos e cadeiras de madeira, cobertos por teias de aranha incrustadas de gelo, estavam espalhados, alguns encostados nas paredes, outros quebrados no chão. Virando-se, Dany seguiu os outros subindo uma segunda escadaria que levava ao terceiro andar. A escadaria dava para uma câmara quadrada de aproximadamente 15 metros por 15 metros. A parede em frente à escadaria estava desprovida de qualquer adorno, exceto por uma tapeçaria rasgada que pendia sobre si mesma, esvoaçando ao sabor do vento implacável que cortava as montanhas e invadia as janelas estilhaçadas do bastião. As cores da tapeçaria haviam desbotado com o tempo, mas o fundo parecia ter sido outrora de um vermelho vivo com detalhes em ouro. Fileiras de suportes de armas decrépitos estendiam-se ao longo das duas paredes laterais, alguns vazios, outros contendo lanças e espadas enferrujadas. Além das janelas quebradas, a única fonte de luz no cômodo vinha do amplo arco embutido na parede atrás da escada, que dava para as ameias e para a ponte que atravessava o desfiladeiro. O vento gélido da montanha atingiu Dany com força quando ele ultrapassou a proteção do bastião e saiu para as ameias. Acima, a luz do sol diminuía, sendo lentamente substituída pela luz pálida da lua crescente. "Por que decidimos vir agora?" perguntou Belina, olhando através da ampla ponte de pedra e para a gigantesca fortaleza que se erguia encravada na montanha do outro lado. "Quer dizer, isso já é assustador o suficiente, mas por que viemos aqui ao pôr do sol? Nada de bom acontece depois que escurece. Lembre-se do que eu digo." Teren passou por Belina e Dany, dando alguns passos até a ponte antes de se virar. "Com medo do escuro, Belina." "Que idiota não tem medo do escuro? Você não me ouviu? Nada de bom acontece depois que escurece. Você é um contador de histórias. Você, mais do que ninguém, deveria saber disso. Conte-me uma história feliz que se passe na encosta de uma montanha à noite, em uma fortaleza abandonada." Teren esboçou um sorriso fraco, seus cabelos prateados cintilando na luz tênue do pôr do sol. "As pessoas lá dentro mal podem esperar pelo nascer do sol." Com a capa e os cabelos esvoaçando ao vento cruzado, Teren virou-se e partiu pela ponte, a sombra imponente da fortaleza lentamente o engolfando. Belina pousou a mão no ombro de Dany. "O quanto você quer matar Sylvan Anura?" Com o senho franzido, Dany balançou a cabeça e partiu atrás de Teren. "Sinceramente", gritou Belina atrás dele, "tenho certeza de que ela acabará morrendo de velhice." As palavras de Belina soaram como um mero eco no vento impetuoso que açoita a ponte, dissipando-se na mente de Dany. E bem que poderiam ter sido. Ele tinha um único propósito: voltar para sua família. Para isso, Sylvan Anura precisava morrer, seguido por Loren Coraclon. Se a única maneira de alcançar esse objetivo fosse dentro dos muros daquela fortaleza, então era exatamente para lá que ele iria. Se morresse, ao menos morreria sabendo que jamais desistira. A cada passo dado na ponte, a torre parecia crescer em altura, suas paredes de pedra lisa contrastando fortemente com a rocha áspera que a cercava. Janelas em arco adornavam as paredes dos andares superiores, com vidros e madeira muito quebrados, enquanto um grande portal de metal escuro, incrustado com intrincados padrões de ouro desgastado, se erguia na entrada, quebrando a monotonia da superfície de pedra lisa. Quando Dany chegou a Teren, as portas estavam entreabertas. Não estava trancada. O elfo não se virou para olhar para Dany. Em vez disso, sua mão estendida repousou sobre a porta de metal, seu olhar percorrendo sua superfície. "Isso é um bom ou um mau sinal? Ainda não tenho certeza. Mas só há uma maneira de descobrir." Teren empurrou a porta mais uns 30 centímetros, o suficiente para os três entrarem, e então entrou. "Ele já entrou?" perguntou Belina ao descer da ponte. "Claro que sim. Que se dane. Vamos embora. Quanto mais rápido terminarmos com isso, melhor." Ela colocou a mão nas costas de Dany e o empurrou para dentro. Uma escuridão quase total recebeu Dany quando ele atravessou a porta. Raios de luar frio atravessavam as janelas quebradas acima, mas ofereciam pouquíssima luz para iluminar as profundezas da fortaleza à sua frente. Um leve formigamento foi o único aviso que Dany sentiu antes que uma luz branca e brilhante surgisse do nada, fazendo arfar e cobrir os olhos. Em pânico, ele puxou o braço, desesperado para ver o que estava diante dele. Conforme o mundo lentamente voltava a ficar nítido e seus olhos se ajustavam à nova luz, formas começaram a se revelar. Teren estava diante dele, um orbe branco e brilhante flutuando no ar ao seu lado. "Peço desculpas", disse o elfo. "Eu deveria ter pensado antes de criar o Baldir."
Como se reagisse às palavras de Teren, o orbe perdeu o brilho, aliviando o cansaço dos olhos de Dany. O que é isso? A esfera brilhante pulsava, flutuando a poucos metros do chão. Dany conseguia ver os fios de ar, espírito e fogo se movendo ao redor da esfera, mantendo-a unida, mas não conseguia decifrar seus padrões. Eu posso te ensinar, respondeu Teren. Mas não tenho tempo agora. Dany assentiu com a cabeça, desviando o olhar do baldário para examinar o corredor em que estavam. O chão era composto por lajes de pedra cinza cobertas por um longo tapete que Dany tinha certeza de que outrora fora grandioso e vibrante, mas que agora ostentava um tom cinza opaco que refletia a pedra. As paredes elevavam-se a quase 30 metros de altura, arqueando-se e encontrando-se no topo. Grossas colunas estavam embutidas nas paredes a cerca de 6 metros de distância umas das outras, cujos topos eram esculpidos com intrincadas representações de leões rugindo. Dany não conseguia ver até onde o corredor se estendia, pois a luz do baldário apenas projetava sombras até certo ponto. O tapete quebradiço estalou sob seus pés, o som ecoando pelas paredes como se ele tivesse quebrado o vidro. Bem, definitivamente não está vazio, disse ele, avistando várias pegadas impressas na fina camada de gelo que cobria o chão. Caramba, eu estava mesmo esperando por isso, disse Belina, passando o pé sobre uma das pegadas enquanto retirava outra faca da bainha. Fiquem quietos, sussurrou Teren. Suas vozes serão ouvidas. Venham. Fique quieto, murmurou Belina ao passar por Dany, com um tom de deboche na voz. Dany riu, seguindo os outros. Mas seu riso logo se dissipou enquanto caminhava pelo corredor desolado, sombras dançando pelo chão conforme o baldir se movia ao lado de Teren, sua luz oscilando constantemente. Tudo naquele lugar deixava Dany inquieto. A escuridão, o vazio, o frio, os sons que ecoavam na pedra e nos tetos altos. Mas, além disso, algo parecia errado. Como se algo observasse das sombras, sondando sua mente, tentando encontrar uma maneira de entrar. Sua mente recuou diante da sensação. Em pouco tempo, o corredor se abriu para uma câmara que se elevava ainda mais, estendendo-se por mais uns 15 metros em direção a um teto em forma de cúpula. Mais ou menos na metade da altura das paredes, uma sacada com balaustrada circundava a circunferência da câmara. Um arrepio percorreu a pele de Dany enquanto ele olhava para a sacada, tingida de sombras. Ele levou a mão ao pomo da espada. O que é isso? Sussurrou Teren, seguindo o olhar de Dany. Achei que tinha visto alguma coisa. Dany inclinou a cabeça, projetando-se para frente enquanto semicerrava os olhos, esforçando-se para enxergar na penumbra. Pode ser só impressão sua. Eu também sinto isso. Tem algo estranho neste lugar. Algo que já senti antes. Já sentiu isso antes? Há muito tempo atrás. Vamos, precisamos continuar andando. Dany levou alguns instantes para afastar as pontas dos dedos do pomo da espada. Aqui, chamou Belina, em um sussurro abafado. Esta porta foi usada recentemente. Dany e Teren dirigiram-se a Belina, que estava do outro lado da câmara, junto a uma porta de metal com topo hexagonal. Marcas de arrasto eram visíveis no chão ao lado da porta, onde o gelo havia sido deslocado pela abertura e fechamento. Olhando para as marcas no chão, Teren assentiu, puxando uma espada ligeiramente curva da bainha presa ao quadril. Por instinto, Dany tocou com a ponta dos dedos os pomos de suas facas e espada, antes de levar a mão para trás e roçar a madeira de seu arco e as 24 flechas com penas de ganso em sua aljava. Ele empurrou o arco para as mãos, seguindo Teren pela porta. Assim que atravessaram, Teren libertou o baldir, deixando sua luz se extinguir. Dany estava prestes a reclamar quando percebeu o motivo. Diante deles, estendia-se um longo corredor, com pelo menos 6 metros de largura e altura suficiente para 3 homens ficarem em pé, um em cima do outro. No final do corredor, havia o que parecia ser uma grande câmara, iluminada por um brilho quente, alaranjado e bruxuleante. Tochas. Abaixando-se rente ao chão, Teren, Belina e Dany desceram furtivamente pelo corredor. O som da geada estalando sob os pés era perceptível apenas por sua ausência. Dany não havia notado a princípio, mas aquela área da fortaleza parecia mais quente. O calor das tochas devia ter derretido qualquer geada que ainda estivesse aderida à pedra. No final do corredor havia um patamar ladeado por um muro baixo que se estendia para os dois lados, com vista para uma câmara situada pelo menos 15 metros abaixo. 2 escadarias percorriam as paredes de cada lado do patamar, descendo até a câmara, onde 4 guardas com armaduras de aço vermelho faziam a vigia. 2 passagens foram escavadas na parede, uma de cada lado da câmara, com 2 guardas posicionados em cada uma delas. Pretorianos da Inquisição,
sussurrou Teren enquanto espreitava por cima da borda do muro. Dany não tinha certeza absoluta do porquê, mas era quase reconfortante ver os guardas em suas reluzentes armaduras vermelhas. Qualquer que fosse a sensação que lhe causará arrepios, era antinatural, sinistra. Mas eram apenas homens. Ele podia lutar contra homens. Podia matar homens. Precisamos capturá-los silenciosamente. Belina assentiu com a cabeça. Vou para a esquerda. Conte até 100. Teren, fique aqui. Dany percebeu a expressão de irritação no rosto de Teren enquanto Belina se afastava a passos largos, descendo a escada à esquerda. Vamos fazer o que você nos trouxe aqui para fazer, sussurrou Dany antes de descer furtivamente a escada direita, mantendo a cabeça abaixo da linha da parede. 27. Ele podia sentir as batidas do seu coração pulsando em suas veias, seu peito palpitando. 479. Esse era o número de vidas que ele havia tirado desde que conhecera Belina. Ele não encontrara paz em nenhuma morte, nem mesmo a menor das alegrias. Embora qualquer homem que sentisse prazer em matar fosse um homem que valia a pena matar, mesmo assim, ele pensaria que, com o tempo, isso se tornaria mais fácil. Mas nunca se tornou, principalmente não dessa forma, seu sangue, frio em suas veias, seus alvos completamente alheios à morte iminente. Até mesmo essa palavra, ele a usava com tanta frieza, alvos. Eram pessoas, de carne e osso. Mas era uma escolha entre eles e sua família. Eles não sairiam vivos daquele lugar. 63. Dany puxou 2 facas de arremesso da alça que cruzava seu peito, o toque frio do aço familiar contra a ponta dos seus dedos. O fim da escada estava a apenas alguns passos de distância. 75. Ao chegar à última curva da escada, ele respirou fundo, deixando os músculos relaxarem. 83. Os pretorianos estavam a poucos metros de distância, suas placas vermelhas parecendo brilhar em um laranja incandescente à luz das tochas. Ele podia ouvi-los conversando. Para onde você vai primeiro quando sairmos do turno? Perguntou um dos guardas ao outro. 90. No momento em que Dany se preparava para desferir seu primeiro golpe com a faca, o outro guarda reagiu. Minha irmã teve um filho semana passada. Um menino. Ainda não consegui vê-lo. Só abri a carta antes de viajarmos, mas acho que vou lá primeiro. Dany congelou, a mão tremendo. Imagens de Alina gritando, chamando por ele, passaram pela sua mente. Sormvathek em chamas. Ele partindo. Ele nunca quisera ir embora. Eu nunca quis te deixar sozinha. Tum, tum. O som das facas de Belina cravando-se na garganta dos outros 2 guardas. Dany balançou a cabeça, perdendo o equilíbrio, os olhos arregalados. Olhou para cima. Os 2 pretorianos à sua frente haviam desembainhado as espadas. Tinham-no visto. A hesitação leva à perda de vidas. A voz de Marlin ecoou no fundo de sua mente. Recuperando-se, Dany lançou sua faca, então uma segunda, tão rápido quanto sua mão permitiu. A primeira faca atingiu o pretoriano à esquerda, cortando os elos da cota de malha que protegiam seu pescoço. O sangue jorrou. O homem caiu, agarrando a garganta. Dany estendeu a mão para a centelha, amortecendo a queda do homem com fios de ar. O segundo pretoriano ergueu o braço a tempo de aparar a faca no ar, fazendo-a ricochetear para trás e bater com força na parede. Ele avançou, mas antes que pudesse alcançar Dany, um brilho de aço cortou o ar. Uma lâmina penetrou no olho do homem, deslizando pelas estreitas fendas de seu elmo. O homem cambaleou, caindo de joelhos e uivando. O pânico percorreu as veias de Dany, seu coração batendo descompassadamente, sua mente ainda confusa pelas lembranças repentinas. Teren deslizou por ele, decepando a cabeça do homem com um único golpe de sua lâmina curva, o sangue jorrando. E então tudo acabou. O que acabou de acontecer? O peito de Dany tremia enquanto ele inspirava profundamente. Ele ainda sentia o coração batendo forte como cascos de cavalo na argila, e a boca seca como algodão. Você está ferido? Dany ergueu os olhos e viu Teren estendendo a mão, a curiosidade em seus olhos misturada com um toque de compreensão. Dany agarrou a mão do elfo e se arrastou para ficar de pé. Estou bem. Não precisei da sua ajuda. Teren respondeu com um sorriso fraco e um leve aceno de cabeça, mas sem dizer uma palavra. Belina aproximou-se, limpando o sangue das facas com as mangas do casaco. Parou, observando a cena com os olhos. Os 2 pretorianos mortos. Teren ajudando Dany a se levantar. Dany se preparou para uma observação ou comentário espirituoso, mas nada lhe veio à mente. Seus olhos diziam apenas uma coisa: você está bem?
Dany assentiu com a cabeça. Ele estava bem. Pelo menos, achava que estava bem. Aquilo nunca tinha acontecido antes. Ele nunca tinha ficado paralisado daquele jeito. Era como se não tivesse controle sobre os membros nem sobre a mente. Era aterrorizante. Para onde vamos? Perguntou Belina, empurrando um dos pretorianos mortos com o pé, fazendo-o ficar de costas. Ela olhou para Teren. 2 caminhos possíveis. O aço reluziu quando Teren passou uma pequena faca de cabo arredondado pelos dedos. Deveríamos nos separar. Você e Dany vão. Não. Belina cruzou os braços, balançando a cabeça, com as 2 facas ainda firmemente presas em seus punhos. Não. Teren inclinou a cabeça. Não. Belina deu de ombros, como sempre fazia. Deixei você nos levar até aqui quando a noite caiu, mas prefiro arrastar meu traseiro no sobre-brasas do que nos separarmos aqui embaixo. É assim que vamos morrer. Escolhemos um caminho e vamos juntos. Mas como é que nós? Belina ergueu a mão, interrompendo Teren mais uma vez. O aborrecimento era visível no rosto da elfa. Mas se Dany sabia alguma coisa sobre Belina, era que ela não se importava nem um pouco. Sem dizer uma palavra, Belina caminhou de volta em direção a outra passagem. Chegando lá, parou por alguns instantes, virou-se e voltou. Passou por Dany e Teren, parou junto à segunda passagem e respirou fundo pelo nariz. Após alguns instantes, assentiu. Por aqui. O quê? Por quê? Teren parecia genuinamente curioso. Bem, disse Belina, estufando o peito. Aquele corredor ali cheirava a suor e a cordeiro ligeiramente passado do ponto. Enquanto este corredor cheirava a merda de verdade. Dany e Teren ficaram apenas olhando para ela. Preciso mesmo explicar tudo? Belina fez uma pausa, como se tivesse realmente feito uma pergunta para a qual esperava uma resposta. Tudo bem. Você está procurando prisioneiros, certo? Bem, é mais provável que você alimente os prisioneiros com carneiro ou os deixe dormir nas próprias fezes. Bem, talvez não seja carneiro. Talvez seja elfo. Eu não saberia dizer qual é o cheiro de elfo. Belina. Dany não precisou dizer mais nada. Certo. Desculpe. Belina ergueu as 2 mãos, olhando para Teren. É bem provável que não seja élfico. Provavelmente. Dany balançou a cabeça, colocando a mão no ombro de Teren. Desculpe. Aonde você vai? Gritou Belina quando Dany começou a caminhar pelo corredor mais próximo deles. Seguindo o cheiro de merda. Apliques de ferro fundido alinhavam-se nas paredes da passagem, cada um com uma vela branca e espessa que queimava com um brilho alaranjado. Os apliques estavam dispostos a uma distância suficiente uns dos outros para que suas luzes não se sobrepusessem completamente, projetando sombras trêmulas sobre a pedra. O pulso de Dany acelerou quando ele se aproximou do fim do corredor. Seu coração batia forte contra as costelas, as ondas de choque percorrendo suas veias. À frente, Dany podia ver uma câmara iluminada apenas por alguns apliques de parede dispersos e o brilho residual das velas do corredor. O cheiro que Belina havia mencionado se tornava cada vez mais forte à medida que se aproximavam da câmara, denso, palpável. Invadiu suas narinas e obstruiu sua garganta. Ele já o sentirá antes, mas nunca com tanta intensidade, morte. Os pelos de seu pescoço e braços se eriçaram, aquela sensação sinistra percorrendo sua pele. Havia algo errado com aquele lugar, algo que ele nunca sentirá antes. Era a mesma sensação que o sondava desde que pisaram pela primeira vez no bastião, arranhando sua mente, tentando penetrar. Ele sentiu uma mão pousar em seu ombro. Juntos, sussurrou Belina, assentindo com a cabeça. Dany assentiu com a cabeça, apertando os dedos em torno do cabo da espada. Teren, você poderia conjurar um baldir novamente? Quase imediatamente, Dany sentiu Teren estendendo a mão para a centelha, entrelaçando finos fios de fogo, ar e espírito, formando minúsculos fragmentos de luz que se uniram em uma pequena esfera que emitia uma luz branca e tênue. Não me atrevo a torná-la mais brilhante, disse o elfo, passando por Dany e entrando na câmara, com o baldir flutuando ao seu lado. Se houver algum mago por perto, ele poderá sentir os fios. Dany assentiu com a cabeça, seus olhos seguindo o baldir, observando o pulsar luz. Ele achou que conseguiria identificar os fios que Teren havia usado e replicá-los. Levaria algum tempo, mas ele estava bastante confiante. Que lugar é este? Perguntou Belina, cobrindo o nariz e a boca com as costas da mão, os dedos ainda agarrados aos cabos das facas.
Ela passou o dedo pelo tampo de um longo banco de madeira que ficava ao lado da entrada da passagem. Sem poeira. Aqui, sussurrou Teren. Teren parou diante de uma cela gradeada com ferro. Com os olhos se acostumando à escuridão, Dany viu que a câmara continha muitas outras celas iguais a ela, estendendo-se pelas sombras. Tem alguém? Dany olhou para dentro da cela, sua voz falhando. Parcialmente iluminada pelo brilho branco do baldir, havia uma forma emaciada que parecia ter sido um elfo. Agora, porém, não passava de uma casca, a pele enegrecida, seca e quebradiça, esticada sobre os ossos a ponto de rachar. Cortes e marcas cobriam o corpo, alguns quase como se tivessem sido esculpidos em uma forma específica. Uma náusea se instalou no estômago de Dany, ameaçando vomitá-lo. Ele cobriu a boca, prendendo a respiração até que a sensação passasse. Que Eraia te acolha, sussurrou Belina, com o olhar fixo no cadáver ressequido. Na penumbra, Dany não tinha certeza, mas parecia que uma lágrima se formara no canto do olho de Belina. Ninguém deveria morrer assim. Dany sentiu Teren extrair energia da centelha, impulsionando fios de ar através da fechadura da porta. Clique. Teren abriu a porta de ferro, fazendo com que rangidos e guinchos viessem do metal desgastado pelo tempo. Ele se ajoelhou ao lado do elfo morto, repousando a mão em sua face. Duvin Alur Anis. O que você disse? Perguntou Dany enquanto Teren se levantava. Eu disse a ela que agora ela pode descansar. O elfo olhou para o corpo estendido no chão, cerrando o punho. Quem fez isso pagará com a própria vida. Muitas das outras celas estavam vazias, mas ainda mais guardavam a mesma cena: cadáveres élficos, emaciados e mutilados, com marcas gravadas em sua pele. Que marcas são essas? Perguntou Dany, examinando o corpo de um dos elfos. Runas de sangue, respondeu Teren, passando os dedos por uma das runas gravadas no peito do elfo morto. Seja lá o que estiverem fazendo aqui, precisa ser impedido. Dany quase deu um pulo quando um som ecoou vindo do fundo da câmara. Belina lançou-lhe um olhar rápido e avançou na direção do som. Teren e Dany a seguiram. Ouviu-se uma tosse rouca e fraca. Alguém. Dany não teve chance de dizer nada antes de Teren disparar em direção à voz, ultrapassando Belina. Quando Dany e Belina o alcançaram, Teren estava ajoelhado em uma das celas, com uma criatura de aparência doentia, à beira da morte, em seus braços, encolhida como um gato. Era um elfo, pequeno de corpo, com os ossos protuberantes sob a pele, ameaçando romper a superfície. Mechas de cabelo quebradiço brotavam do topo da cabeça do elfo, e seus olhos estavam injetados de sangue. Por favor, murmurou o elfo, com a voz distorcida e rouca. Por favor, faça isso acabar. A pobre criatura se balançava para frente e para trás no colo de Teren, sua espinha visível através da pele fina como pergaminho. As vozes, a dor, eu não consigo. Dany ficou ali parado, sem palavras, com uma dor lancinante no coração. Que tipo de pesadelo é esse? Até Belina parecia estar com o coração arrancado do peito. Duvin Alur Anis. Teren enfiou a mão no casaco, retirando a mesma faca de dorso arredondado que Dany o vira girar entre os dedos mais cedo. Com uma leve hesitação, cravou a faca no tecido mole ao lado da cabeça do elfo. Como se reagisse à lâmina, um brilho vermelho iluminou o chão onde Teren estava ajoelhado, parecendo emanar do elfo retorcido que ele segurava nos braços. O brilho durou apenas alguns instantes antes de oscilar, desaparecendo por completo. Teren deitou o corpo do elfo no chão com o mesmo cuidado de uma mãe que envolve um bebê, depois se levantou e socou a parede da cela. Malditos deuses! Sua voz passou de um rugido para uma melancolia frágil. Que tipo de monstros fariam isso? Para surpresa de Dany, Belina entrou na cela e pousou a mão no ombro de Teren. Ele está em paz agora. Ninguém pode mais machucá-lo. Teren se virou, assentindo distraidamente, uma lágrima escorrendo por sua bochecha e se acumulando em seu queixo. Ele colocou a mão atrás da cabeça de Belina, aproximando suas testas. Obrigado, sussurrou, antes de se ajoelhar ao lado da criança. Com cuidado, virou o corpo de costas. Dany conteve um suspiro ao ver uma enorme marca esculpida no peito da criança, com marcas menores ao redor. Novamente, imagens de... Alina passou pela sua mente como um relâmpago. Eu preciso de você. A voz de Alina ecoou. Ele balançou a cabeça, levando a mão à têmpora. Acorda, Dany. Só vi essas marcas rúnicas esculpidas por Xamã Zurak. Teren passou os dedos pelas cristas de carne rasgada no peito da criança. Mais sons começaram a ecoar pela câmara, corpos se movendo,
Vozes fracas. Dany e Belina trocaram um olhar enquanto Teren se levantava e saía da cela. Tem como desfazer isso? Perguntou Dany, seguindo Teren. Teren balançou a cabeça. Não acredito nisso. Sei muito pouco sobre magia de sangue, mas há muito se suspeita que essas marcas rúnicas se alimentam da essência do portador, consumindo-o. No caso dos marcados de sangue Urak, as runas lhes concedem imenso poder, distorcendo seus corpos e drenando sua essência em troca. Isso parece mais com experimentos. Teren pousou a mão nas grades da cela seguinte, a luz do baldir revelando outra elfa encolhida num canto, os joelhos ossudos dobrados contra o peito. Ela parecia ter saído das profundezas de um pesadelo. Seus olhos eram fundos, um brilho avermelhado pulsando por trás deles. Pequenas runas intrincadas, brilhando com uma luz vermelha fraca, estavam gravadas em seus braços e pernas, que haviam adquirido uma aparência quase escamosa. A elfa marcada por runas rosnou, mostrando os poucos dentes que lhe restavam, espuma escorrendo pelos cantos dos lábios. Encontraram muitas outras como ela nas outras celas, com runas variadas gravadas na pele em diferentes posições e tamanhos. Para cada uma que encontravam viva, encontravam 5 mortas. E as que estavam vivas não pareciam estar em melhor situação. Devia haver centenas de celas. Por que alguém faria isso? Sussurrou Dany, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Ele se agachou, olhando através das grades de uma cela para uma elfa cujas pernas haviam definhado e se transformado em algo retorcido e coriáceo, mais parecido com garras do que qualquer outra coisa. Ela ainda estava viva, mas, ao mesmo tempo, não estava. Seus olhos estavam tão arregalados que parecia que alguém estava puxando suas pálpebras para trás. Onde seus olhos deveriam ser brancos, brilhavam com uma luz vermelha pulsante, assim como as runas em suas pernas. Ela não piscou, apenas encarou, sua cabeça se movendo de um lado para o outro. Por aqui, chamou Belina, sua voz desprovida do tom arrogante de sempre. Urax. A cela diante da qual Belina estava continha 2 corpos, um enorme e outro não maior que uma criança humana de 1 ou 2 verões. Eram Urax, com certeza. Mas não era isso que chamava a atenção de Dany. Eles não estavam emaciados e retorcidos. Pareciam quase saudáveis, como se aquilo tivesse acontecido recentemente. Eles estão mortos, anunciou Teren após abrir a cela e ajoelhar-se ao lado dos corpos, verificando se havia sinais de vida. Este aqui é apenas um recém-nascido. O cordão umbilical ainda está preso. Provavelmente morreu antes do nascimento. Dany jamais pensara que pudesse sentir compaixão por Urax. Mas, ao olhar para a mãe e a criança, seu coração se apertou e sua garganta se fechou. Não há runas, continuou Teren, passando a mão pelo braço da mãe, com uma mistura de confusão e curiosidade na voz. Teren, o que está acontecendo aqui? Dany não conseguia desviar o olhar dos 2 corpos. Precisamos saber o que você está escondendo de nós. Eu sei o que você sabe, respondeu Teren, levantando-se. Apesar da calma que emanava da voz do elfo, Dany podia ver a profunda sensação de perda em seus olhos, na forma como seus ombros se curvavam e sua respiração trêmula. Efialtir paira sobre este lugar. Sua influência se esconde em cada fresta e rachadura. Seus sussurros são densos no ar. Você pode ouvi-los, Dany, no fundo da sua mente. Sem hesitar, Dany sabia exatamente do que Teren estava falando. Aquela sensação que o sondava, o arranhava, tentava penetrar. Em locais onde a magia de sangue é usada com frequência, continuou Teren, o véu entre os mundos pode se tornar tênue. O toque de Efialtir pode corromper e distorcer mentes. Tudo o que está sendo feito aqui está sendo feito em seu nome, e isso termina esta noite. Concordo, disse Dany. Belina assentiu com a cabeça, mas a expressão de preocupação em seu rosto enquanto encarava os 2 corpos fez o coração de Dany doer. Ela estava inquieta desde Elkenhim, desde seu pai. Dany e Belina seguiram Teren enquanto ele saía da cela e caminhava pelo corredor, observando atentamente cada cela por onde passavam. São tantos. No final do corredor havia um enorme conjunto de portas duplas. Vigas maciças de carvalho reforçadas com faixas de ferro rebitadas. Elas se estendiam quase até o teto e eram largas o suficiente para acomodar 3 carroças lado a lado. O que faremos com os sobreviventes? Perguntou Dany a Teren, gesticulando em direção às celas. Quando isso estiver feito, nós os libertaremos. A maneira como o elfo prolongou a palavra libertar indicou a Dany que ele não se referia às celas. Isso é tudo o que podemos fazer por eles agora. Engolindo em seco, Dany assentiu. Fazia tempo que não sentia medo de verdade. Aquele medo que revira o estômago,
aperta o peito e faz as mãos tremerem. Ele não temia a morte. Pelo menos, não temia a dor dela. Mas a ideia de acabar como aqueles elfos o abalava profundamente. Quando era mais jovem, muitas vezes se perguntava o que significava a expressão um destino pior que a morte. Mas agora ele entendia. Última chance de voltar atrás. Dany e Térien encararam Belina, que ergueu os braços em sinal de rendição. Eu não imaginava que isso fosse uma opção. Tudo bem, vamos lá. Todos nós temos que morrer um dia. Lançando um último olhar para Belina, Térien inclinou-se para frente e empurrou a porta, abrindo-a. 4 figuras estavam de pé no centro da câmara, sobre um estrado de pedra elevado. 3 eram homens, 2 com capas vermelhas drapeadas sobre os ombros, inquisidores, e um com capa preta, um mago de batalha. A 4ª figura era uma mulher, com os cabelos escuros presos em um coque na nuca, vestida com túnica cinzenta sobre couro, uma erudita. Diante deles, 3 elfos estavam presos a grandes plataformas de metal inclinadas verticalmente. 2 dos elfos estavam vivos, embora por um fio, mas o terceiro, na plataforma mais à direita, parecia ter sido deixado de fome e pisoteado por um cavalo. Seus membros estavam retorcidos e quebrados, ossos estilhaçados perfurando a pele ao redor dos joelhos e antebraços. Runas haviam sido gravadas por todo o corpo do elfo, sua pele quase inteiramente manchada de carmesim pelo sangue seco. Um dos inquisidores examinava o elfo morto enquanto a estudiosa se debruçava sobre um grande livro encadernado em couro, que repousava sobre um suporte de madeira, sua mão movendo-se rapidamente de um lado para o outro, com uma caneta entre os dedos. A própria câmara estendia-se por quase 60 metros de largura e ainda mais de comprimento, com suas paredes elevando-se até um teto arqueado sustentado por contrafortes e grossas colunas de pedra. Arandelas de ferro fundido estavam embutidas nas colunas, banhando a câmara com uma luz vermelho-alaranjada. Dany contou 14 soldados lorianos no total, incluindo 6 pretorianos, a luz vermelho-alaranjada dos apliques reluzindo em suas armaduras vermelhas polidas. 5 estavam de pé ao lado das celas na parede leste, um entre cada cela, espadas na cintura, escudos pendurados nas costas. Os outros 9 estavam aos pés do estrado, incluindo todos os 6 pretorianos, lanças de cabo grosso empunhadas com os punhos cerrados, machados pendurados em seus cintos de armas. Nenhum dos ocupantes da câmara pareceu notar Dany, Belina e Térien passando sorrateiramente pela porta e se agachando atrás de 2 das colunas que emolduravam a entrada. Qual é o plano? Belina sussurrou, olhando ao redor da coluna, com as facas ainda em punhos. Conto 4 magos e 13 soldados, 6 pretorianos entre eles. 14 soldados, corrigiu Dany. Mesmo assim, boas chances. Não havia nenhum traço de sarcasmo na voz de Belina. Eles já haviam enfrentado situações muito piores em diversas ocasiões. Mas Dany não gostava da ideia de enfrentar 4 magos de Loria. Belina se virou para Térien. Alguma sugestão? Antes que Térien pudesse responder, um grito arrepiante rasgou a câmara. O som fez um arrepio percorrer Dany, revirando seu estômago. No estrado, um dos inquisidores começara a gravar runas no elfo na plataforma central. Os gritos eram como nada que Dany jamais ouvirá. Pura agonia, como se a alma do elfo estivesse sendo dilacerada junto com sua pele. Enquanto o inquisidor cortava a carne do elfo com sua lâmina, o cabo da adaga em sua mão começou a pulsar com um brilho vermelho intenso. Vamos matar todos eles. Térien desembainhou sua espada curva e saiu de trás da coluna, estendendo a mão para a centelha, com fúria ardendo nos olhos. O poder puro que emanava do elfo vibrava pelo ar, fios de fogo, espírito e ar rodopiando ao seu redor. Caminhando em direção ao estrado, Térien estendeu a mão, raios azuis irrompendo de seus dedos, estalando contra o chão de pedra antes de atravessar o inquisidor que estava esculpindo as runas. O inquisidor desabou em um monte sem vida sobre o estrado, fumaça saindo de seu corpo carbonizado. Os outros magos se viraram, o choque estampado em seus rostos. Dany tirou o arco das costas, colocou uma flecha na corda e examinou a câmara uma última vez. 6 pretorianos, 9 guardas, 3 magos. O erudito e o inquisidor restante ainda estavam de pé ao lado do elfo morto, com os pés firmemente plantados no chão. O mago de batalha estava à esquerda, o olhar alternando entre o corpo do companheiro caído e Térien. Dany sentiu o mago começar a estender a mão para a centelha. Ele precisava detê-lo antes que isso acontecesse. Dany puxou o arco, sentindo a tensão aumentar na corda, seus músculos se contraindo por reflexo. Mais um passo na trilha. Estou quase em casa. Mais um passo. Ele ergueu os dedos, soltando a flecha,
engatilhando uma segunda flecha antes mesmo que a ponta da primeira tivesse atingido o lateral da cabeça do mago de batalha. O homem cambaleou para o lado como se tivesse sido atingido por uma pedra, com uma expressão de choque no rosto. Ele se manteve imóvel por um instante, depois desabou no chão, sem se mover. Gritos ecoaram pela câmara, o tilintar de botas de metal sobre a pedra. Dany disparou uma segunda flecha, mas o inquisidor para quem ela era destinada se virou a tempo. A flecha colidiu com um fio de ar, deslizando inofensivamente pelo chão. Dany sentiu a mudança no ar. Ambos os magos sobreviventes estavam se alimentando da centelha, assim como Teren. Dany nunca estivera numa sala com tantos magos. Sempre fora ensinado a esconder sua afinidade, a protegê-la daqueles que buscariam controlá-la. Usava-a apenas quando necessário. Agora, porém, à medida que sua influência se espalhava pelo ar, era quase como se a centelha o chamasse, incitando-o a extrair dela seu poder. Mantenham-nos longe de Teren. Belina passou por Dany num instante, espada em uma mão, faca na outra, seus pés cortando o chão em direção ao estrado. Ataque primeiro os mais fortes. Girando, Dany preparou e disparou 2 flechas contra a massa de soldados na frente do estrado, que agora avançavam em direção a Teren. Um pretoriano caiu no chão, a flecha atingindo seu pescoço, jorrando sangue. Um segundo cambaleou, caindo de joelhos antes de desabar de lado. A flecha perfurou a placa que protegia seu peito. Não foi morte instantânea, mas ele não se levantaria novamente. Dany avançou, disparando mais uma flecha, antes de colocar o arco nas costas. Um terceiro pretoriano caiu, a flecha passando pelas fendas de seu capacete. Dany desembainhou sua espada, estendendo a mão para a centelha. Puxou fios de terra, sentindo-os percorrer sua mente, ásperos como areia, sólidos como pedra. O cheiro de terra úmida invadiu suas narinas. Permitindo que a centelha fluísse através dele, canalizou os fios para o chão, deixando-os infiltrar-se na pedra sob os soldados que avançavam. Então, quando estava a um passo de atacar, cerrou o punho esquerdo, rachando a pedra. Fissuras se espalharam pela superfície do chão. Gritos ecoaram quando os soldados perderam o equilíbrio, tropeçando em saliências de pedra, caindo nas fendas enquanto Teren deslizava por eles em direção ao estrado. Não hesite, não contemple a misericórdia. Palavras de Marlin Arcon. Dany respirou fundo, apertou o cabo da espada com mais força e, impulsionando-se com o pé de trás, lançou-se contra o grupo de lorianos cambaleantes. Ele se chocou contra o primeiro soldado, desequilibrando, girando o pé de trás. Dany cravou sua espada no pescoço do homem, arrancando-o e usando o impulso para girar, sua lâmina colidindo com a ponta de uma lança pretoriana que pretendia decepar sua cabeça. Girando a espada novamente, Dany a deslizou para baixo, cortando o braço da soldado na altura do cotovelo antes de cravar a espada em seu abdômen, sentindo o atrito do aço contra o aço. A mulher uivou, Dany arrancando a lâmina, o sangue jorrando da ferida. Os gritos se dissiparam em sua mente, a febre da batalha tomando conta. Eu sou a lâmina. Ele se movia com rapidez, desviando-se dos soldados e pretorianos, não lhes dando um momento sequer para se recuperarem, golpeando-os com fios de ar, cravando aço em sua carne enquanto tropeçavam. Eles eram bem treinados, mas ele era Valtara, e detinha o poder da centelha. Os soldados que guardavam as celas orientais haviam chegado ao palanque. Belina os cortou com as mãos, um turbilhão de aço. Clarões de luz irromperam do estrado, seguidos de gritos. Dany se virou e viu a lâmina de Teren cortando o pescoço do inquisidor restante. O chão ao redor deles estava chamuscado e fumegante. Uma dor lancinante atravessou o flanco de Dany, obrigando-o a soltar a espada. Ele uivou, o aço tilintando contra a pedra. Com a rapidez que sua mão permitiu, ele deslizou uma faca da alça que cruzava seu peito, girou-a e cravou a lâmina nas fendas do elmo do seu atacante, fazendo jorrar um fluxo de sangue e um líquido claro. Soltando o cabo, Dany ergueu a mão e, em seguida, golpeou com a palma da mão contra o pomo da faca, afundando a lâmina ainda mais no crânio do homem. O corpo do pretoriano estremeceu e, em seguida, ficou inerte. Dany agarrou a haste da lança do homem, arrancando-a de suas mãos agonizantes. A madeira lisa da lança parecia familiar em suas mãos. Era carvalho, não o freixo de uma valina, mas serviria igualmente para tirar uma vida. Girando, ele golpeou com a extremidade da lança o elmo de um soldado que avançava, sentindo as vibrações reverberarem pelo cabo de madeira. Movendo os pés, ele girou a lança e cravou a lâmina no pescoço do homem, rompendo os elos de sua cota de malha e derramando seu sangue no chão de pedra. Apenas um soldado e um pretoriano permaneceram, ambos se movendo para cercá-lo. Dany estendeu a mão para a centelha mais uma vez, avançando em direção à pretoriana à sua direita.
A mulher golpeou o peito de Dany com sua lança. Dany girou, passando sua própria lança para a mão direita enquanto a da pretoriana deslizava por ele, cortando o tecido de seu casaco e roçando o couro por baixo. Abaixando a mão esquerda, ele ergueu a extremidade da lança, golpeando a parte inferior da mandíbula da pretoriana antes de cravar a ponta em sua garganta com toda a força que conseguiu reunir. Ele ouviu o som distinto de um osso quebrando. A soldado caiu no chão, com as mãos agarradas à garganta coberta pela cota de malha. Utilizando a centelha, Dany lançou densos jatos de ar em direção ao último soldado restante, fazendo com que o homem fosse arremessado pela câmara e se chocasse contra a base de uma coluna, ficando com o corpo inerte. O peito de Dany arfava, seu coração disparava, seus pulmões buscavam ar com dificuldade. Ele podia sentir a centelha o drenando, sugando a força de seus ossos como sempre acontecia quando ele a consumia em excesso. Ele se virou para o soldado que jazia no chão, com a garganta esmagada. Erguendo sua lança, ele cravou a lâmina através da armadura da mulher, sentindo a resistência, e então atravessou. Os olhos da soldado saltaram das órbitas, seu corpo se contraiu. Dany pressionou com mais força. A contração cessou. Ao libertar sua lança, Dany se virou e encontrou Teren parado com o pé no pescoço da erudita, fios de ar mantendo a maga no lugar, fios de espírito entrelaçando-se em seu corpo, envolvendo-a. Sangue escorria da lâmina curva de Teren, corpos jaziam sem vida no chão ao seu redor. A apenas alguns centímetros à direita de Teren, Belina retirou a faca da garganta de um soldado imperial, empurrando o corpo para longe enquanto ele caía no chão. O suor brilhava em sua pele, ela mancava levemente da perna direita e sangue escorria de um corte na lateral da cabeça. Que lugar é este? Teren rugiu para o erudito, com fúria nos olhos e veia saltando no pescoço. O elfo parecerá a personificação da calma até então. Mas o que eles tinham visto naquela fortaleza poderia ter levado até as mãos mais firmes a cometer um assassinato sangrento. Dany, uma ajudinha. Relutantemente, Dany desviou o olhar de Teren e do erudito, virando-se para encontrar Belina ao lado da elfa que jazia na plataforma do meio, cortando as tiras de couro que prendiam a pobre criatura. A elfa ainda gritava, lágrimas rasgando semanas de sujeira e fuligem, sangue escorrendo das runas que o inquisidor havia gravado em seu peito. Com a última das amarras cortada, a elfa desabou nos braços de Belina, soluçando e se debatendo. Belina deitou no chão, encostando-a na base da plataforma de metal. Ela se virou para Dany, acenando com a cabeça na direção da última elfa, que jazia inconsciente na terceira plataforma, com os pulsos e tornozelos amarrados. Corte-o! Dany assentiu com a cabeça. Colocou a lança no chão e puxou uma faca da bainha, cortando as amarras de couro que prendiam o elfo. O elfo caiu para frente, desabando nos braços de Dany, murmurando incoerentemente, com os olhos vidrados. Ele era apenas uma criança, e parecia ainda mais jovem do que Alina quando Dany partiu. Dany deitou o elfo no chão, colocando-o ao lado de seu companheiro. Está tudo bem, disse ele, acariciando as bochechas do elfo. Como o Império podia fazer isso com crianças? Você está seguro agora. Nós cuidamos de você. Relutantemente, ele deixou a criança aos seus soluços e se levantou. Teren, precisamos ir. Não sabemos quantos mais estão aqui, e esses dois estão em estado grave. Nós iremos embora quando eu terminar. Teren rugiu de volta, sem desviar os olhos do erudito que jazia preso sob seu pé. Diga-me agora. O que você está fazendo com meu povo? A mulher tossiu e engasgou, sangue espirrando em seu lábio inferior, as mãos espalmadas no chão, presas por fios de ar. Ela ria. Você não me assusta, elfo. O Salvador me tomará em seus braços. Os escolhidos serão chamados. Não há nada que você possa fazer. Seus parentes morreram por um propósito maior. Eles deveriam se orgulhar. Efialtir não é um salvador, rosnou Teren. Ele é o traidor, o grande enganador, o devorador de almas. Dany sentiu Teren puxar cada vez mais fundo da centelha, entrelaçando-se em densos fios de terra e espírito. O que ele está fazendo? Você vai falar. Teren inclinou a cabeça para o lado, os olhos frios e cautelosos. E você sentirá dor pelo que fez aqui. Quanto mais cedo você falar, mais cedo eu o libertarei do seu sofrimento. Teren canalizou os fios da terra e do ar para dentro do corpo da maga. Dany observou enquanto os fios penetravam na pele da maga, enrolando-se em seus membros como serpentes. A maga soltou um grito arrepiante, seu corpo convulsionando, espuma tingida de sangue se formando nos cantos de sua boca. Fale! As veias saltaram no pescoço de Teren, seu peito tremia, sua bota pressionando o pescoço do mago. Dany olhou para Belina,
que estava ajoelhada ao lado dos dois elfos. Ela balançou a cabeça negativamente. Dany sabia o que ela queria dizer. Não faça isso. Dany a ignorou. Teren, não é assim que se faz. Não dessa forma. Teren se virou para Dany, com uma fúria fria nos olhos. Mas não foi o olhar que perturbou Dany. Foi a calma em sua voz. Pelo que ela fez aqui, eu quebraria seus ossos sem pensar duas vezes. Não há dor que ela possa suportar que equilibre a balança. Quando você tiver visto os séculos que eu vi, então poderá questionar meu julgamento. Os olhos de Teren perfuraram Dany, desafiando-a a enfrentá-lo. O poder absoluto que emanava do elfo ondulava pelo ar como relâmpagos, fios de terra e ar rodopiando ao seu redor. Acho que sei o que eles estavam fazendo aqui. A voz de Belina cortou o ar tenso. Ela estava ao lado de um suporte de madeira que sustentava um grosso livro encadernado em couro, o mesmo em que o erudito estava escrevendo. Belina passou o dedo pela página, lendo as palavras em voz alta. Sujeito 453. Masculino. Elfo. 15 verões. Resultado. Falecido. Nota. Os resultados deste conjunto de runas parecem promissores. O sujeito 453 demonstrou agressividade e força aumentadas, durando 4 dias a mais que o sujeito anterior antes de falecer. Embora pareça que a constituição élfica não seja tão adequada ao dom quanto a dos Urax, mantenho a forte convicção de que este é o caminho para o escolhido. Informações suficientes foram coletadas para prosseguir para a próxima etapa. Os sujeitos 454, 455 e 456 serão testados. Os sujeitos restantes serão eliminados. Um silêncio pairou no ar enquanto as palavras de Belina se dissipavam. Teren encarou a erudita, seu peito subindo e descendo em movimentos pesados, o poder emanando dele impulsos de energia ondulante. Você o sacrificou para tentar criar os marcados de sangue. Sua voz não passou de um sussurro, mas puro ódio transbordava de cada palavra. Você os torturou. Você torceu seus corpos e queimou suas almas. Teren tirou o pé do pescoço da mulher, fios de ar ainda mantendo no lugar. Ele se ajoelhou ao lado dela, colocando a mão em seu ombro. Você não é nada. Ninguém jamais se lembrará de você. Eu reduzirei este lugar a cinzas. Que a mãe deixe sua alma à deriva no vazio. Com um rugido visceral, o poder de Teren irrompeu pelos fios de terra e ar que envolviam a erudita. Uma onda de choque física emanou da elfa, esmagando o corpo da maga e rachando a pedra sob seus pés. A força da explosão propagou vibrações pela pedra, liberando nuvens de poeira do teto. Os gritos da mulher atingiram um tom tão alto que revirou o estômago de Dany. Mas ele se obrigou a assistir. Se ela fosse Sylvan Anura, ele teria feito o mesmo. Aquela mulher merecera cada gota de dor que Teren lhe infligiu. Ela havia violado aqueles elfos. Os despedaçado. Com o último pulso de energia, o peito da maga se contraiu para dentro, seus braços e pernas se contorceram, ossos estalando e rasgando sua pele. Num instante, seus gritos desapareceram, lembrados apenas pelo eco que pairou no ar como um fantasma. Teren ajoelhou-se sobre a mulher, o peito arfando, o maxilar cerrado. Lentamente, Dany sentiu Teren liberar a centelha, os fios de terra e ar desaparecendo da existência. O elfo retirou a mão do corpo despedaçado do mago, sangue e pedaços de osso espalhados por sua pele. Ele cambaleou para o lado. Dany o amparou pelos braços antes que caísse. Estou bem. Teren empurrou Dany para longe, sua voz apenas um sussurro distante, como se estivesse falando não com Dany, mas consigo mesmo. Resmungando, ele se ajoelhou ao lado dos dois elfos que jaziam nas plataformas de metal. A criança parecia relativamente ilesa, embora um pouco machucada e desnutrida, mas a outra elfa não tinha a mesma sorte. Seu peito era um emaranhado de carne retorcida, com sangue escorrendo das runas gravadas em sua pele. Teren passou a mão por uma runa irregular gravada logo abaixo da clavícula da elfa. O que fizeram com você, minha criança? Belina fez menção de tocar o ombro de Teren, mas Dany balançou a cabeça negativamente. Belina deve ter percebido a tristeza em seus olhos, pois recuou a mão, com uma expressão sombria de reconhecimento no rosto. Após alguns instantes, Teren se levantou, os olhos marejados de lágrimas, as mãos trêmulas. Ajude-me a libertar os outros de sua dor e leve estes dois daqui. Então, eu os levarei a Aeson. Você merece isso e muito mais, Dany Ateris. Teren segurou o antebraço de Dany. As lágrimas que se acumulavam no canto de seus olhos começaram a cair, rolando por suas bochechas em filetes contínuos.
Daigne assentiu com a cabeça. Soltando Teren, ajoelhou-se ao lado da criança élfica, respirou fundo e a pegou nos braços. Daigne podia sentir o peito da criança subir e descer, puxando respirações irregulares para seus pulmões cansados. Está tudo bem, sussurrou. Você está seguro agora.